E aí garotinha, aqui quem fala é o Portes. Nós, um pobre explorador, neste mês viemos visitar o Parque Caminhos do Mar, que está localizado na Serra do Mar. Por dentro do parque passa a Estrada Caminho do Mar, ou mais conhecida como Estrada Velha de Santos. E neste trajeto estão situados 9 monumentos históricos, construídos em 1922 para comemorar o centenário da independência do Brasil. Mas tudo isso nós falaremos durante o vídeo. O parque possui 2 acessos. Para quem vem por São Bernardo, está localizado no quilômetro 42 da Estrada Caminho do Mar, na rodovia SP-148. Mas para quem vem por Cubatão, também está localizado na rodovia SP-148, Estrada Caminho do Mar, só que no quilômetro 50, ao lado da refinaria Presidente Bernardes. O parque funciona de quarta a domingo, das 8 às 17. Mas vamos a uma breve explicação com a monitora Babi, que é do parque. Ela vai falar um pouquinho mais sobre todas as curiosidades do parque e seus monumentos. Bom dia, sou a Babi, vou explicar um pouco do trajeto do parque, como funciona. O Caminhos do Mar é uma unidade de conservação, então não pode fumar dentro do parque, o lixo que produzir tem que guardar com você, quando tiver o lugar certo para descartar, pode descartar. Se avistar algum animal silvestre, pode tirar foto de longe, mas deixa ele seguir o percurso dele, porque aqui é o habitat natural dele. Hoje nós temos no parque 3 roteiros para fazer de passeio. Tem o roteiro Aventura, que é a Cachoeira da Torre, que são 9 km ida e volta. Lá na cachoeira os visitantes tomam banho, é guia monitorado e é um agendamento prévio que tem que fazer. O roteiro ecoturístico e o histórico, eles intercalam um no outro e você pode chegar aqui, comprar o bilhete e fazer o passeio. Eu vou começar explicando o roteiro histórico, depois engloba no ecoturístico. O roteiro histórico é a Estrada Velha de Santos, mais conhecida como Estrada Velha de Santos. É a primeira estrada concretada da América Latina. Ela foi concretada no início do século XX. E ela tem monumentos históricos de 1922, que foram construídos para dar apoio para a estrada, a mando de Washington Luiz, que era o governador da província do Brasil na época. Então, você vai fazer o passeio aqui pela estrada, você começa passando pelo reservatório Rio das Pedras. Esse reservatório é um lago artificial. A água dele é da represa Billings. Daqui do reservatório, a água vai para os dutos da usina Henry Borden. Os dutos, a água desce a 400 km por hora e gera energia para a Baixada Santista. Segundo o diretor da EMAI, essa usina, se faltar energia no Brasil, essa usina vai ser a primeira a ser contratada para dar apoio. Então, depois que passar no reservatório, chega na Tríplice Fronteira. A Tríplice é um local com 3 portões. O portão que você vai seguir no passeio é o portão do meio. Você vai apresentar a pulseirinha para o vigilante e vai seguir. A partir daqui já começa o município de Cubatão. Depois de 200 metros já começa o concreto. Tem uma placa lá no Maluf. Já começa o concreto armado. Você vai ver a diferença do concreto com o asfalto. Depois de 100 metros tem um pouso de Paranapiacaba, que é o primeiro monumento. Ele está fechado para restauro. Vai ser reaberto em setembro, no centenário da independência. E vai voltar a ser um restaurante, que é o que foi antigamente. Depois do pouso tem as ruínas. Essas ruínas eram de funcionários que construíram os monumentos. Era o alojamento dos funcionários. E depois das ruínas, você pode, se quiser visitar lá, pode entrar. Depois você volta para a estrada e vai para o nosso mirante, que é a Curva Dual. A Curva Dual é a nossa vista para a Baixada Santista inteira. Depois do mirante tem a usina, os dutos da usina, que passa por baixo da via. Você vai ver um pouco mais de perto como é. Depois você vai chegar no Belvedere. O Belvedere, ele era um mirante de vista, mas como a vegetação, na época não tinha essa vegetação, hoje em dia tem a vegetação. Hoje em dia é só o trecho A, ele é datado como o trecho A da calçada do Lorena, e o trecho B, que é na frente dele, do outro lado da via. Quem desce por aqui chega lá no Belvedere, e quem desce por aqui chega também no Belvedere. Os dois se encontram lá. Eu aconselho descer pelo trecho B, porque é um trecho curto de 400 metros e já conhece a calçada do Lorena. A calçada do Lorena, ela é de 1792, foi por ela que Dom Pedro I passou a proclamar a independência. Ela é uma trilha de pedras e é a primeira estrada pavimentada do Brasil, porque antes dela só tinha as trilhas dos índios, que é onde fazia a viagem entre Santos e São Paulo com as mercadorias. Então, antes da via de concreto, que não era de concreto, era de terra na época, antes dela era a calçada do Lorena apenas, que era o acesso. Então, depois da calçada, você vai seguir na via e vai chegar no Rancho da Maioridade, que é o monumento da metade do caminho,
Aqui tem água, banheiro, tem outro monitor para explicar a história. Depois de 500 metros tem o Padrão do Lorena. O Padrão do Lorena é um monumento que homenageia Bernardo José Maria de Lorena. Ele representa a colônia. E na frente dele tem um pavimento chamado macadame, que é o primeiro pavimento datado da estrada. Ele é de 1914, então a estrada era toda daquele jeito. Quando você passou por lá, né, você viu a estrada. E o nome é macadame por conta do engenheiro que projetou, é um escocês chamado Mac Adams, então é brasileiraram e deixaram como macadame. Depois do Padrão, uns 3,5 km, a gente chama de corredor ecológico, que é onde a gente consegue avistar mais os animais, e só tem a estrada e a vegetação até o Centro de Viçantes de Cubatão, que tem um monumento que é o Pontilhão das Raízes da Serra. Esse monumento era em uma ponte, mas ele tinha um rio embaixo, mas ele foi remanejado. Ele é um monumento que simboliza o concreto, e fora do parque tem o Cruzeiro Quentista, tá? Então o passeio inteiro até lá embaixo são 8 quilômetros. Quem quiser vir conhecer o Caminhos do Mar, fiquem à vontade, tem bilheteria aqui em São Bernardo e bilheteria lá em Cubatão. É só você comprar o ingresso e fazer o passeio. O passeio é autoguiado, mas também pode ser guiado. E também a gente tem a van do parque, que é R$30 a parte, e você pode pegar ela quantas vezes você quiser dentro do parque. A alimentação tem no food truck aqui em cima e no food truck lá embaixo. Também tinha o food truck na metade do caminho, só que como os monumentos estão sendo restaurados, o food truck do rancho está fechado por enquanto, mas em setembro todos os monumentos vão estar funcionando e o food truck também vai estar funcionando na metade do caminho. E é isso aí, garotinho e garotinha. Esse foi o nosso passeio pelo Parque Caminhos do Mar. Lembrando que esse ano eles estarão preparando um grande evento para comemorar o bicentenário da independência, em 7 de setembro. Provavelmente até lá, todos os monumentos estarão restaurados. O pouso do Paranapiacaba e o rancho da maioridade provavelmente já estarão na sua totalidade, podendo ser visitados por completo. De antemão, já quero avisar que em breve eles preparam algumas novidades para o parque. Uma dessas novidades é a tirolesa, que será colocada em um ponto específico do parque. Mas agora em novidades, acompanhem as redes sociais do parque e fiquem por dentro de tudo. No mês que vem, teremos a primeira viagem internacional do canal, e esperamos que possamos ajudar vocês a se programar para viajar para esse destino também. Seremos o mais transparente possível sobre os custos de alimentação, de transporte, de translado, para que você consiga orçar na ponta do lápis todos os custos e assim também viajar para esse destino maravilhoso que é o Chile. E é isso aí, garotinho e garotinha. Até mais. Valeu!